12 horas e 17 minutos, você está acompanhando o TVC News. Início do ano tem sempre algumas mudanças que acontecem no Executivo e não é diferente no governo do Estado. Tem novo secretariado que vai assumir a partir de sexta-feira. O governo de Santa Catarina inicia 2024 com novos nomes no secretariado e pastas importantes do primeiro escalão. O segundo ano da gestão Jorginho Melo terá mudanças na administração, segurança pública, comunicação, Casa Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, entre outras pastas. Entre os nomes anunciados está o do filho do governador, o advogado Felipe Melo, que assumirá a Casa Civil. A pasta é responsável pelo assessoramento direto do governador e pela articulação entre os demais poderes. O deputado estadual Sargento Lima, do PL, foi nomeado para a Segurança Pública. O coronel Fabiano de Souza, atual comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, assume a Secretaria de Proteção e Defesa Civil. A posse dos novos secretários está agendada para a próxima sexta-feira. Bom, conversamos já sobre o trânsito de Balneário Camboriú e agora vamos falar da segurança durante o Réveillon e também a temporada até o Carnaval. Conosco aqui o Tenente Coronel Éder Jaciel, que assumiu recentemente o 12º Batalhão de Polícia Militar em Balneário Camboriú, que compreende Balneário e Camboriú. Tenente Coronel, bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, o prazer é meu, à disposição. Bom, o senhor chegou aí pegando a Operação Veraneio andando, né? Uma virada de ano numa cidade tão emblemática como Balneário Camboriú. O senhor conseguiu imprimir um pouco do seu trabalho e, dentro do que foi possível, conseguiu fazer aquilo que era previsto? Um desafio, né? Mas a Polícia Militar, ela já segue as suas diretrizes, então todo comandante que assume, ele vai seguir as diretrizes do Comando Geral. Somos uma instituição de mais de 180 anos, então, e eu pessoalmente estou acostumado, né? Já fui subcomandante do 12, tenho 21 anos de serviço operacional nessa região. Fui subcomandante do 12, comandei todas as companhias que antigamente pertenciam ao 12 Batalhão, né? Comandei Camboriú, comandei a Companhia de Itapema, a Companhia de Tijucas e todas as cidades aqui dessa região. Então, eu conheço a tropa, conheço a cidade, voltei a ser morador, fui morador por 8 anos de Balneário Camboriú, também morei de 2002 a 2003, quando fui aspirante aqui. Então, eu conheço a realidade. Confesso a você que eu não me senti muito melindrado, sendo muito humilde nesse sentido. Porém, as expectativas de público, como disse a doutora Magali, acompanhei a entrevista dela, surpreenderam a todos, né? A todos que aqui moram desde sempre, né? Imagina pra gente que retornou agora no dia 15. Mas a gente conseguiu sim implementar trabalho, nós temos várias... não havia um planejamento propriamente dito da Operação Veraneio. Não havia? O planejamento em si da Operação Veraneio vem do Comando Geral. Eu digo assim, ó, onde você vai colocar o soldado tal, o cabo tal, isso não, isso é do comandante. Então isso sim... Faltou. Não que faltou, isso é personalístico, né? Então isso é do comando. Então eu fiz isso, já assim que me fui incumbido eu fiz. Tive dificuldade alguma, assim, porque eu conheço bem a cidade e acredito que foi bem. Os primeiros dias a gente percebeu alguma linha de trabalho que diferenciava um pouco da gente, menos abordagens, mandamos os números para a imprensa, né? Nós temos um número importante ali que são os termos circunstanciados, o que é isso? É posse de entorpecente. E ela reflete uma situação importante, a abordagem, o policial ser proativo. Então a gente percebeu que precisava dar uma melhorada nisso. Então, eu vou aproveitar essa sua fala para justamente, como imprensa, né, eu percebi isso. A gente tem recebido um número maior de material. E aí a minha pergunta é, a PM está mais atuante? Não tinha esse trabalho antes na cidade? Há alguma diferença agora no trabalho da Guarda Municipal com a PM? Porque parece que a Guarda Municipal fazia mais. A gente consegue perceber essa mudança de postura. Bom, com relação ao que era feito, eu não sei dizer propriamente dito, porque eu estava comandando um batalhão com 8 cidades e lá estava concentrado. Eu tenho o maior respeito pelo comandante que aqui passou, um grande oficial, fez grandes apreensões. Cada um tem a sua característica de comando, obviamente respeitando as diretrizes do senhor comandante-geral, né? da corporação. Não é? Então, essa relação com a imprensa, sim, ela é um pouco diferente no meu caso, porque eu tendo a passar tudo para a imprensa e, por ser um sujeito oriundo da Rádio Patrulha, oriundo da tropa, eu tenho uma pegada mais operacional nesse sentido e cobro mais nesse sentido, né? Até sou um pouco mais antipático também para a tropa nesse sentido. Não sou aquele chefe tão querido, sou amado por alguns, né? Mas amado por uns, odiado por outros, mas, assim, normal. Eu procuro cobrar de fato, porque eu sempre digo, eu não trabalho para a polícia, eu trabalho para a comunidade.
Então, inclusive, superiores meus, sou chato, cobro bastante, exijo, peço, exijo de superior não dá, né? Peço. Sim. E nós temos assim uma pegada um pouco diferente. Se a comunidade percebeu alguma diferença, talvez seja reflexo disso, né? Mas eu acho que não é de bom ouvir eu comentar o que foi passado, né? Sim. Até pela admiração, respeito que eu tenho pelo outro comandante. Eu digo isso porque fazia tempo que eu não via a PM circulando e fazendo rondas na orla mesmo. E eu percebi que isso começou a acontecer desde a sua chegada. Vocês estarão mais presentes, Tenente Coronel? A ideia é essa, né? A Polícia Militar é uma polícia de preservação de ordem pública, né? Quando se fala segurança é um dos nossos trabalhos, mas a gente tem que estar na salubridade. Você vê um quiosque sujeito. Uma vez eu estava na Atlântica, eu vi o cara pegando água do chafariz ali da parada e colocando para o milho. Pô, tem que interditar isso ali. Se você vê que o trânsito está caótico, você tem que atuar ou solicitar apoio dos outros órgãos, que aqui em Balneário é muito boa essa parceria. É realmente sensacional a maneira como que a gente tem essa liberdade de trabalhar, quer seja com a guarda, com os agentes de trânsito, enfim, com todo esse staff da prefeitura. Mas a polícia, por ser uma polícia de preservação de ordem, ela tem que estar presente na vida social e interagindo com a sociedade e resolvendo os problemas, né? Quer seja mais graves, que são relacionados à segurança pública, às vezes mais tranquilos, mas que causam também um desconforto social, como as questões relacionadas a, por exemplo, a tranquilidade pública, que são as questões ligadas à perturbação, os trabalhos cego-alheio, que são mais de 80% das ocorrências atendidas pela Polícia Militar, são ligados ao comportamento das pessoas, à falta de educação mesmo. E nesses primeiros dias, o que o senhor pode nos trazer de números? E também a questão do trânsito. Estava conversando com a delegada Magali, que o senhor ouviu. Juntos, com o BC Trânsito, Guarda Municipal, vocês pretendem bolar uma estratégia para o Carnaval? Então, que foi um caos, né? A gente não pode dizer que não foi, né? Não, completo. Na verdade, o que aconteceu não foi um caos por consequência da falta de ação ou de planejamento. Fato. O que aconteceu foi o seguinte, foi a completa ocupação da via pública. Então, isso é notório, né? As viaturas, se fosse a questão de ter espaço para transitar e de você não saber usar a via pública direito, não conseguir fazer essa manutenção do trânsito, um agente em tal lugar puxando o trânsito e tal, as viaturas conseguiriam circular. As viaturas não conseguiam circular pela quantidade imensa de veículos. A nossa tenente, eu falei com ela às 6 da manhã, ela chegou às 9 da manhã no batalhão saindo do Pioneiros, que é do lado. Que ela parava, atendia uma e não conseguia rodar, e não conseguia, mesmo um veículo de emergência. Então, sem dúvidas, acredito que no Carnaval não será nem um quarto do volume que nós tivemos aqui. Ontem, em uma outra entrevista nessa mesma rede, eu falei que o Réveillon de Balneário Camboriú se tornou um evento de proporção nacional e global, com mais de 1 milhão de pessoas, facilmente mais de 1 milhão de pessoas. Tá? Então, o que aconteceu? Nós tivemos visitantes das cidades vizinhas, gente fora do estado, e eu ouvi falar que até gente que veio fora do país visitar e ver o espetáculo. Isso, eu acredito, a boa política vamos colocar entre as vender a cidade, né? As belezas, a infraestrutura dessa cidade maravilhosa, que tem atraído gente do Brasil inteiro e de outros países. Então, isso tem que ser pensado como um grande evento. Ontem eu falava que é necessário você colocar corredores, por exemplo, vou citar alguns exemplos, não estou dizendo que vai ser assim, esse é o plano. Sim. O planejamento é diferente do plano. O plano é a ideia. O planejamento ele é muito mais complexo e já tem que começar, já começou no dia 2. Exatamente. Então o que acontece? Nós temos que criar corredores de emergência. A 3.700 provavelmente será um, a 3.000 outra, a 2.550, como eu conheço Balneário, 1.500, a Alvin Bauer. Então a gente tem que fazer esses corredores, né? Você coloca gradil para poder os veículos de emergência ou os veículos de transporte público. Nós, como Polícia Militar, vamos sugerir que seja tratado como um evento, como é o caso da Copa do Mundo. Os grandes jogos, as pessoas não vão com seu veículo até o local. É um transporte público que leva. Grandes shows com mais de 1 milhão de pessoas, você não vai com o seu carro próximo ao palco. Você para em um local de estacionamento seguro, sinalizado, e um transporte público te leva até lá. Então, há de se pensar que em certo momento nós temos que impedir o trânsito de certos veículos, em certo horário de veículos na cidade de Balneário Camboriú e criar grandes bolsões de estacionamento. Nós temos grandes locais para isso, né? O Centro Eventos é um, temos locais particulares como, por exemplo, a Uniavan. Sim. E nós temos locais que seja permitido você fazer isso.
E, obviamente, as pessoas que já estão em balneário circulando, elas vão poder circular, mas você vai diminuir consideravelmente o risco. Imagina o seguinte, se você precisa socorrer uma pessoa, para ter ideia do volume de gente, não se conseguia circular com o nosso quadriciclo na faixa de areia. Não conseguia, ele ficava parado, era tanta gente. Então foi um mar de pessoas, né? Obviamente que não se esperava isso, seu comandante, não teve nenhuma falha. Claro que sim, o ser humano é falho. Se tivesse calculado isso, talvez esses planejamentos, até por parte da Polícia Militar, né, que não previu isso, né, talvez deveria ter previsto. Eu conversei com meus oficiais e falei, senhores, eu imagino 15%, assim, 15% considerando, fizemos uma planilha de aumento, né, da ocupação nos últimos anos, e a gente chegou a essa conclusão e foi mais de 30%. Mais de 30%. Entendi. Olha, Tenente Coronel, muito obrigada por vir aqui pessoalmente nos atender e boa gestão para o senhor, né, que está chegando oficialmente, bem-vindo e tomando posse já na atividade. Estamos à disposição também. Obrigada. Obrigado. Prazer. Nós vamos ao intervalo e na volta vamos falar com a Celesc. A Celesc está instalando em todo o estado, mudando os medidores de energia elétrica. Agora serão medidores inteligentes. Você vai saber a diferença, daqui a pouco a gente já volta.